Boa noite, meus queridos, minhas queridas, ou bom dia. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas muito agradecida ao Senhor pela oportunidade de mais um dia estar aqui falando sobre a palavra do Senhor, amém? Agradecendo as mensagens com carinho das pessoas que têm perguntado a respeito da saúde, mas está tudo bem, realmente deu negativo o Covid, está tudo certinho, graças a Deus. Obrigada pelo carinho. Hoje o Senhor me deu uma palavra em Romanos 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. Ou seja, Deus, ele só prova a quem ele ama. Então, se nós estamos sendo provados, estamos em alguma tribulação, que nós possamos passar aprovados pela prova do Senhor. Certo? Ora, versículo 5. A esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, quando Jesus parte, ele diz que ele vai para o Pai, mas ele deixa para nós o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, bom, vamos lá dizer que alguém se animaria em morrer por alguém que tenha feito algo correto. Mas o que mais nos impacta é que Jesus, ele morreu pelos errados, certo? Então vamos lá, ó. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, Deus Pai, ele nos olha através do sangue de Cristo. Vamos supor assim, vamos supor que você tem uma dívida muito grande no banco, sei lá, está devendo 20 mil no banco. E aí o banco te liga e fala assim, olha, recebemos um depósito de 20 mil reais que quitou a sua dívida. Aí você pergunta, nossa, quem fez esse depósito? Aí tá lá, Jesus Cristo. Então é assim, nós pecamos durante a nossa vida e é como se essa conta do pecado Jesus pagou na cruz. Então muitas pessoas dizem, mas por que ele morreu por mim? Tem pessoas que não entendem isso. Mas era profecia que o Cordeiro viria e morreria pelos pecadores. E tudo isso se cumpriu. Então nós somos gratos porque Cristo morreu no nosso lugar. Certo? Porque no Antigo Testamento, vou lá em Êxodo 21, rapidinho, só para vocês entenderem.
Na antiga aliança, no Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Ou seja, eu achava que, mas está escrito, é bíblico isso, olho por olho, dente por dente. Ó, Êxodo 21, versículo 23. Mas, se houver dano grave, lei acerca da violência. Se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Tem uma outra lei aqui sobre violência contra os pais, né? Se alguém amaldiçoasse o seu pai, brigasse, falasse alguma coisa, seria morto. Então, no Antigo Testamento, as leis eram bem severas, não eram só os 10 mandamentos é que as pessoas não leem a Bíblia. Mas o que aconteceu? Nós saímos da Antiga Aliança e vamos lá para Mateus 26. 26, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Ou seja, Jesus não toma vinho até que todos estejam lá no reino de Deus, até que eles não tenham voltado. Então, aqui o Senhor mostra a nova aliança que foi derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aí voltando lá, falando sobre Adão e Cristo. Portanto, desculpa, gente. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, ou seja, nós não saberíamos se era pecado se não houvesse lei. Como que eu vou saber se eu infringi a lei, se não existisse a lei que eu não posso passar de 40 km por hora? Exemplo, né? Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores,
Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor.